Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Carita Rosa. Eu sou Poliana Matede. Juntas somos do Gestar ao Acalentar. Hoje iremos falar sobre exames laboratoriais e ultrassom no pré-natal. Ótimo, né, Carita? É um assunto bom, porque, assim, muita gente acha que o exame é o que define o pré-natal, né? Que, assim, quanto mais exame, melhor esse pré-natal. E eu acho que hoje a gente vai desmistificar um pouquinho esse assunto aqui, né? Com certeza, Poli. Eu acho que, assim, um pré-natal bem feito, ele é embasado em 3 coisas. Uma anamnese bem feita, a primeira consulta bem feita, um exame físico bem feito e a solicitação de exames necessários. Porque quanto mais exame desnecessário, mais você complica a sua cabeça e piora a performance do seu pré-natal. Gente, pré-natal, exames, eles são definidos pelo Ministério da Saúde. Não sou eu que inventei, não foi a Poliana, isso são protocolos que a gente segue. Por quê? Porque vão rastrear determinadas doenças, é o que vai impactar na gestante. E o Ministério da Saúde também não tirou da cabeça dele, né, Carta? Sim. É assim, são estudos mostrando que aquilo ali é o básico que a gente precisa. Eu acho que hoje a gente acaba pedindo, eu vou colocar a gente, porque eu não vou ficar falando mal de colega também, né? Mas a gente acaba pedindo muito exame por às vezes uma pressão até, né, de fora, e aí a gente começa a tratar exame. Não existe, né, tratar exame. Eu tenho uma pessoa ali na minha frente que está mostrando que a mão dela está vermelha, eu sei que está vermelha, eu não preciso de um exame para diagnosticar isso, né, enfim, eu acho que é isso. Justamente. Olha, eu vou falando, para ficar mais fácil, mais tranquilo, eu vou falando o exame e você comenta o que ele vai trazer para a gente. O hemograma. O hemograma ele vai avaliar na gestante, assim, no risco habitual, a gente pensando no risco habitual, vai avaliar o estado de anemia, né? Assim, é uma coisa que é importante na gestação. Existe uma anemia que é fisiológica, né? Então é importante entender. Às vezes a paciente liga: nossa, eu fiz meu hemograma e ele está vermelho, porque tem alguns laboratórios que mandam exame azul e vermelho, né? Vermelho quando está abaixo da linha de referência. Lembrando que a referência dos laboratórios não é de gestante, é a referência de uma população que é fora da gestação. Então existe uma anemia fisiológica que a gente não vai tratar. Né, a gente vai tratar a anemia, que é a anemia, né? Então, ele vai avaliar a anemia e algumas alterações, assim, tem um sinal de infecção, e aquilo que eu falei, a gente não vai tratar o exame. O paciente tem um sinal de infecção, eu pedi um hemograma e teve alteração, ok. Então, eu vou identificar isso. Mas, no geral, o hemograma vai avaliar esse estado de anemia, né? Só vou completar, falar das plaquetas. Tá. Porque, às vezes, uma plaqueta baixa, a gente vai pensar em algumas patologias. Sim. E uma plaqueta alta, a gente tem que pensar em outras. Sim. Então, ele é um bom exame para a gente fazer rastreio, diagnóstico, né? diferencial. Das 3 linhas, né? A linha vermelha, os soldadinhos de defesa, que são os leucócitos, e as plaquetas, né? Que faz parte da coagulação. Poli, e a importância do exame de urina com cultura? Quando você pede o exame no pré-natal, você faz só EAS ou você faz urocultura? Sim, a gente faz os dois, né? EAS e urocultura, preconizado nos 3 trimestres, né? Então, primeiro, segundo, terceiro trimestre, e se houver mais alguma queixa no decorrer do pré-natal, a gente solicita de novo. Bom, a gestante, ela fisiologicamente alterada, né, a progesterona, ela deixa os órgãos preguiçosos, eu falo com os pacientes. Então fica tudo mais preguiçoso. Então o rim, a uretra, a bexiga, elas não vão funcionar adequadamente. Aquele movimento peristáltico de eliminar tudo que está ruim no organismo vai estar mais lentificado. Isso propicia a gestante a ter mais infecção de urina, tá? E a gestante, às vezes, tem a infecção de urina assintomática, ela não sente, ela não tem não está ardendo para fazer xixi. E fora aquelas alterações fisiológicas, né, de dor no pé da barriga que já é da gestante, pode confundir um pouquinho. Então, a gente precisa da cultura para ver se tem realmente a bactéria. Então, a bacteriúria, que a gente chama de assintomática, ela também tem que ser tratada na gestante, tá? Isso é importante, né, Poli? Porque, por exemplo, uma infecção de urina pode levar a um trabalho de parto prematuro. Olha como é importante. E não só um trabalho de parto prematuro, né? Vamos pensar lá no pior, no óbito dessa gestante, né?
Sim. Porque faz uma septicemia. Então, a gente tem que tratar. Infecção de urina é algo que a gente trata. Eu falo com as minhas gestantes, dor no dedo, o obstetra vai te pedir a AS cultura, porque a gestante pode fazer infecção de urina por qualquer coisa. Isso mesmo, isso mesmo. Sorologias, eu vou falar no contexto geral, só para não ficar muito grande, né, aqui. Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Bom, a gente precisa rastrear infecções transmissíveis, né, na gestação como um todo, para a gente proteger tanto a mãe quanto o feto, né? Essas infecções são transmissíveis para o feto, né? A gente transmite pela placenta. Então, é importante que a gente rastreie e trate para que esse feto, esse recém-nascido no futuro, não tenha os desfechos ruins dessas infecções, né? Nossa, Poliana, mas você faz rotina de DST num consultório particular? Claro, quem vê cara não vê coração. E a gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, a VDR, a sífilis, ela teve uma recrudescência e a última vez que eu vi, estava em acho que 235%. 235% a mais de sífilis. Então, gente, eu vou parabenizar aqui a Poliana, porque ela fez faculdade na UF, e uma das pessoas que eu mais sou apaixonada é o Dr. Romero. Mauro Romero. E ele fala assim, pense sifiliticamente. Sim. Então, você tem que pensar assim. E ele, no livro dele, ele é muito claro. Ele fala, sífilis não escolhe classe social para aparecer. Então, quem acha que não pode ter sífilis numa determinada classe social está muito errado. E, às vezes, a gente pega, porque tanto eu quanto Poliana trabalhamos no consultório, mas também damos plantão. E é no plantão que você vê. E, às vezes, você vê pessoas, pacientes bem diferenciados e que têm uma DST. Porque isso é um tabu. É difícil da gente falar de sífilis no consultório. Quando a gente pega um resultado que é positivo, automaticamente a cabeça já começa, meu Deus, como é que eu vou falar esse diagnóstico sem... que eu vou fazer? Assim, você tem que ter você fica numa saia justa, porque você tem que explicar uma coisa que está relacionada ao relacionamento daquele casal. Então, tem que ter muito cuidado com como se fala. Cara, então antes de você continuar, que você falou assim, você pesquisa doenças sexualmente transmissíveis no seu consultório, eu acho que há pouco tempo, bem pouco tempo aí saiu na mídia, né, um rapaz, uma pessoa que estava literalmente transmitindo HIV, né, para as pessoas. Eu vi. Então, assim, às vezes a gente confia, eu falo, quem vê cara não vê coração, né, a gente confia, não, foi tá aqui tudo em Goiás, não foi? Foi, ele foi preso aqui em Goiás, e ele transmitiu. Sabidamente HIV positivo e transmitindo. Que é crime, por isso que ele foi preso, porque é crime, mas assim, é só para a gente entender que não escolhe classe social, né? Não escolhe gênero, não escolhe nada disso. Isso. Né? Então, uma situação, pessoal, que é muito difícil para a gente que é médico abordar, ainda mais que a mulher está gestante, tem o companheiro ou a companheira, então sabe, você tem que ter um jogo de cintura para abordar aquele assunto, tratar o casal, né? E pensando no bebê. Sim, com certeza. Né? Poli, agora pontua para mim sobre toxoplasmose. Existe alguma forma de se prevenir toxoplasmose? Bom, a toxoplasmose é uma doença transmitida, um protozoário que é transmitido pelo cocô do gato, né? Vamos dizer assim. Então, a gente ingere nos alimentos que estão contaminados. Quais são esses alimentos contaminados? A carne crua ou mal cozida, e os alimentos são ingeridos crus, né? Então, o alface, o tomate, tudo que a gente não lava, as frutas, tudo isso é um fator de risco para a transmissão da toxoplasmose. Agora, uma coisa que eu falo com as minhas gestantes também é o seguinte, é só a carne crua que transmite? Sim, é só a carne crua. Só que você foi a um restaurante, cara, então, pediu
Tá nós duas. Eu sou suscetível, você não. Você é imune. Só uma observação. A carne vermelha. A carne vermelha, isso, Tá? desculpa. A carne vermelha, né? E aí você foi lá, você é imune, você quis a sua carne mal passada, o garçom foi lá, cortou a sua carne mal passada. Aí eu preciso da bem passada, porque senão eu sou suscetível. Ele pega essa mesma faca e corta a minha carne passada. Pode transmitir da mesma forma, porque contaminou a faca, tá? Então, tem que ter esses cuidados também com a ingesta. Eu falo com as pacientes assim, não invente moda na gestação. Se você é suscetível, você passou 40 anos da sua vida suscetível, seguindo esses hábitos alimentares, siga os mesmos hábitos alimentares. Concordo. Tá? Porque essas nuances aí acontecem, né? Então, uma maneira de evitar isso, evitando carne crua mal cozida, evitando... Os alimentos crus têm que ser muito bem lavados. E quem tem gato em casa, geralmente o gato de casa, ele não tem toxoplasmose, porque ele come só ração, né? Ele não come a carne crua. Mas quem tem gato que vai para a rua, né? E volta, que pode ter o cuidado de não limpar a caixinha de areia, né? Ou usar luva para limpar, ou deixar essa responsabilidade para outra pessoa. E uma pergunta que fazem muito no consultório, Poli, pode comer comida japonesa? É a mesma coisa que eu falei da carne crua da faca. O peixe, ele não transmite toxoplasmose por si, né? O problema do peixe cru é a intoxicação por mercúrio e listéria, né? Agora, se o sushi man tá lá, pegou o alface que ele está enfeitando a tábua lá, que estava contaminada e pegou com aquela mão o sushi, vai transmitir toxoplasmose. Então, o peixe cru, por si só, ele não transmite a toxoplasmose. É o cuidado que você tem que ter com o restaurante que você come. Com certeza, isso é importante, né? E se, por exemplo, uma gestante se contamina com a toxoplasmose, o que acontece com o bebê? E aí o neném pode ter, aí depende assim da idade gestacional, né? Em linhas gerais, até porque a gente vai num outro podcast falar mais sobre aprofundado. Isso. Numa linha geral, ele pode ter algumas malformações, né? Algumas malformações cegueira, malformação cerebral, e a gente vai cuidar, né? Assim, por isso que a gente solicita toxoplasmose mensalmente, né? Todo mês a gente solicita a toxoplasmose para a gente avaliar se ela pegou. Se ela pegou, a gente pega bem no início e a gente começa com o tratamento. Tá. Eu vou colocar junto rubéola e citomegalo, porque eles mais ou menos que o comentário é o mesmo, né? Existe forma de prevenir, de prevenção? Não, assim, né? É porque ele é transmitido, né, pessoa a pessoa, com fomites, né? Então é mais difícil a prevenção. A rubéola, a gente tem a vacina, né? Então todo mundo que tem um calendário vacinal completo é vacinado para rubéola. Então, a maioria da população é imune, né, hoje. E o citomegalo é aquela doença do beijo, né, a doença do adolescente que se transmite. Então, também a grande parte da população é imune a citomegalo, né. Tá. Poli, e a importância de se ter um anti-HBS positivo no pré-natal? O que é anti-HBS, pessoal? É quando indivíduo se vacina contra hepatite B e adquire imunidade. Por que nós pedimos o anti-HBS? Para saber se essa paciente está vacinada ou se ela já teve contato, né? E se ela está imune à hepatite B. Porque se ela não tiver imune à hepatite B, a gente vai imunizá-la na gestação. A vacina da hepatite B é permitida e obrigatória na gestação. A gente não pode esquecer, gente, a gestação é um portal. É um momento em que a gestante ela vai adentrar o consultório médico. Talvez uma mulher nunca vá ao médico, mas quando ela fica gestante, ela vai. E a doença a hepatite B é uma doença grave, complexa, que pode ser evitada com a vacina. Então, essa mulher chegando no consultório, você pede o anti-HBS, por quê? Para você ter a chance de poder imunizá-la e evitar que essa mulher venha a ter hepatite B. Então, é uma ação, é uma medida, é uma ação primária. Vamos voltar lá atrás, né? É uma ação primária, prevenção. Doenças que são preveníveis com vacina não tem fundamento de acontecer. Não tem justificativa. Não tem justificativa, porque existia uma forma de se evitar. Prevenir. Né? Eu coloquei aqui o Trypanosoma cruzi.
querendo fazer um adendo, que é uma coisa específica do estado de Goiás, que a gente pode até falar que os protocolos, eles também são regionais. Exatamente. Cada região tem a sua doença endêmica, né? Então, o Chagas é endêmico aqui, e a gente acaba solicitando numa tentativa até de cuidar dessa paciente no futuro. Fazer diagnóstico, né? Porque é uma doença que que o diagnóstico é muito tardio, né? Às vezes, quando se faz o diagnóstico, essa paciente já tem alterações cardíacas, esôfago, intestinais. Então, isso é importante. Então, em cima desses exames básicos, a gente consegue melhorar a performance do pré-natal. A periodicidade vai depender da necessidade da paciente. Em linhas gerais, você faz os exames no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Para cada trimestre, tem os exames adequados, né? Basicamente, são esses que eu falei. Nós não falamos da glicemia de jejum, né? Esqueci! Lá vem ela, gente. A louca da glicemia. A louca do peso, a louca da glicemia. Glicemia de jejum, extremamente importante para o diagnóstico de diabetes, né? Tanto diabetes pré-gestacional quanto gestacional. E aí você falou uma coisa, que às vezes essa paciente só vai entrar no consultório médico na gestação. Então, a gente tem que aproveitar a gestação para fazer esses diagnósticos, às vezes, de doenças pré-existentes, né? Então, a glicemia de jejum é extremamente importante para a gente avaliar esse metabolismo do carboidrato dessa paciente, né? Isso, e agora que você falou da glicemia, gente, olha que falha técnica. Faltou a tireoide, TSH. Por que nós temos que avaliar a tireoide? É muito comum a tireoide alterar durante a gestação, né? Primeiro trimestre hipertiroidismo, depois hipotiroidismo. Então, é outro exame básico, assim, que eu... E o básico, né, Poli? Lembrando que o TSH alterado, ele pode favorecer aborto. Sim, então, quando a gente solicita exames adequados, exames que são importantes, a gente consegue ter um manejo, uma performance melhor do pré-natal, porque é para isso que serve o exame. Eu não vou dosar boro na paciente. Manganês, né? Selênio. Né? Eu não preciso dosar ácido fólico na gestante. Eu tenho que ministrar ácido fólico. Precisa ser suplementado ácido fólico, que também já é tema para próximo post. Quantos miligramas de ácido fólico? Qual a dose é certa? Né? Porque aí tem a dose certa. Uma seara difícil, né? De ácido fólico, metilfolato, mas existe essa questão do ácido fólico, metilfolato, mas a gente sabe que ácido fólico previne as doenças do tubo neural. Exatamente. É para isso que a gente usa, né? Carita, quero perguntar uma coisa a você, de exame. Citologia oncótica no pré-natal, e aí? Olha, para você seguir o que está no Ministério, é assim. É uma coisa que é confusa, eu vou tentar explicar bem facinho. A citologia oncológica, você só começa a fazer a partir do momento que a mulher atinge os 25 anos. Ponto. Antes dos 25 anos, não é indicado a citologia. Se essa mulher tem 2 citologias normais consecutivas, ela pode ser reclassificada e colher a prevenção a cada 3 anos, tá? Dependendo de como essa gestante ela está classificada, você vai ou não colher essa citologia. Pode sim fazer, é necessário. Câncer de colo mata, tá? É o que a gente falou e a gente vai bater na tecla muitas vezes. Talvez a única vez que essa mulher vai entrar no seu consultório. Talvez nunca mais ela vai passar com algum médico. Então, existe a janela da oportunidade. Chegou no seu consultório, faça tudo. Colhe. Porque você não sabe se ela vai voltar. Exatamente. Né? Então, você colhe, sim, o Papa Nicolau. Talvez você não precisa colher tanto da região endo, sabe?
Porque às vezes pode ter um desconforto, uma dor, uma cólica, mas é importante. É exame de rastreio. Eu falo também isso com as minhas gestantes. Assim, como o Ministério da Saúde, né, o protocolo do INCA, permite essa mobilidade aí de 3 anos, né? O protocolo deles é a cada 3 anos depois de 2 negativas. Raramente eu colho na gestação exatamente pelo desconforto. É desconfortável, a vagina está vasodilatada, então passar o espéculo é desconfortável, pode sangrar. E aí, se um aborto acontece, porque ia acontecer mesmo, não por causa da coleta, como que eu vou tirar da cabeça dessa gestante que esse aborto não aconteceu por causa da coleta, né? É complicado. Agora, se tem mais de 3 anos, se ela já tinha alguma lesão, aí não tem saída. Tem que coletar, não tem jeito. Né? É individualizar a paciente. Sim. Né? Mas, de uma forma geral, quando a gente trabalha numa unidade básica de saúde, o pensamento é muito diferente do consultório. O pensamento faça tudo que você puder fazer, porque você não sabe se ela vai voltar. É a oportunidade. No nosso consultório, nós somos muito privilegiadas. Primeiro porque nossas pacientes têm um nível intelectual alto, têm formação, estudaram, né? É diferente. Infelizmente, aquela população que tem uma dificuldade financeira maior, às vezes ela não tem acesso a um estudo, não tem acesso à informação, então nem passa pela cabeça que isso é importante, desconhece. E a vergonha também, né? Muito vergonha. Então, assim, você entra numa seara muito difícil, né? Mas sim, é importante. Tem que ser feito e tem que perguntar, tem que saber, né? Tá. Agora, tem uma coisa, só um adendo em relação ao Papa Nicolau. Papa Nicolau pode, colposcopia, com biópsia, você só faz se você tiver certeza que pode ser um câncer. Se você achar que talvez, muito provável de não ser nada, não faça. Não mexa. Tá? Né? Você espera o parto e depois você aborda aquele colo. É importante isso, até porque os hormônios da gestação, eles mascaram o colo e te deixa na dúvida. Então, às vezes, você faz biópsia que não é necessária, você faz biópsia em área saudável. Exato. Vamos passar para uma parte muito massa? Ixi, lá vem. Vamos passar para a parte que eu acho que, assim, todo mundo está esperando. Pode falar. Ultrassom, né? Todo mundo quer ultrassom. Eu quero ver meu neném. Você não vai passar ultrassom para mim, Carita? Olha, é um assunto polêmico, difícil, complexo e não adianta brigar comigo. Ultrassom é só no pré-natal. Para ver a idade gestacional. O resto tudo é gourmetizar o pré-natal. O resto é resto. Ultrassom é para ver a idade gestacional, para você avaliar se tem 1 ou 2, para ver a idade gestacional, para descartar mola, descartar uma série de patologias, uma gestação ectópica, mas ultrassom é só um. Agora, partindo deste talvez eu, Carita, coloque aí que a gente possa fazer mais 3 exames. Ultrassom da translucência nucal com Doppler, ultrassom morfológico do 2º trimestre e o ecocardio fetal. Ótimo. O resto é só para gourmetizar. E ninguém precisa ficar bravo comigo, porque é isso que acontece. A mamãe quer ver o bebê, quer, mas quanto mais exames, mais atrapalho, mais complexo. O que eu falo é ultrassom recreativo. Ó, esse aqui é recreativo, hein? Porque só que numa dessas de ultrassom recreativo, PEI, a gente trata exame. Perde a paciente que eu digo assim, um pré-natal que ia super bem, ia ser um parto vaginal, o colega fala alguma coisa e acaba que a gente faz uma cesárea desnecessária. Antes da gente explicar os ultrassons, que eu acho que a gente podia explicar um pouquinho, eu quero falar sobre isso, sobre essa questão do colega laudar alguma coisa. A gente tem que lembrar que o ultrassom é um som que eu estou jogando lá dentro da barriga. Esse som está batendo em partes fetais, voltando e formando uma imagem para mim. A chance disso não ser 100% fidedigno é altíssima. É claro que hoje, com a evolução da medicina, a evolução dos aparelhos, está tudo muito melhor. A gente consegue fazer um ultrassom 5D que a gente consegue ver todo o neném, né? Ver tudo bonitinho.
mas ainda assim não é 100%. Eu não estou olhando, eu estou vendo uma imagem formada por um som. Então, não necessariamente aquele laudo... Quantos laudos que a gente pegou assim de peso fetal estimado de 4,5 kg e o neném nasceu com 3.800, né? Então, assim, a gente tem que entender que quanto mais ultrassom, mais atrapalha o pré-natal. Não queria falar mais atrapalha o pré-natal, não, mas... Eu vou te falar o que eu falo para paciente. Deixa eu te passar a cola. O bizu. Eu falo que é assim, olha, eu te dou essa guia, mas isso aqui é um exame complementar. Como que eu sei que eu preciso fazer um ultrassom? Eu converso com você, faço o exame físico e peço um exame. Porque o exame tem que me provar que aquilo que eu estou pensando faz sentido. Exato. Uhum. Eu não vou pedir um exame para saber se está normal. Eu já sei se está normal ou não. Porque se eu tenho uma gestante de 36 semanas e a barriguinha dela está medindo 30, é uma restrição de crescimento intraútero. O laudo do ultrassom vier escrito, está pesando 4 quilos, eu vou falar, opa! Está errado. Ou trocou a paciente ou trocou o exame. Então, isso é você examinar a paciente, tratar a paciente. O ultrassom é só um papel. Claro que eu compreendo que a mãe quer ver o bebê todo mês. Eu entendo isso, mas aqui a gente está abordando a parte técnica, né? E a gente tem que ser técnico. Eu não peço exame para descobrir o que o paciente tem. Eu peço exame para reafirmar, né? Reafirmar que eu pensei, a paciente está sentindo isso e isso, eu acho que é uma pedra na vesícula, faço um ultrassom pedra na vesícula. Eu não saio dando tiro para cima procurando qualquer coisa. Então, é por isso. Então, primeiro a gente tem que lembrar, ultrassom é um exame complementar. Por isso que eu brinquei, só precisa de um. Um para ver se é só um, se tem mola, se é ectópica, qual a idade gestacional, qual a data provável do parto. E daí para frente a gente monta um pré-natal. Né? Me conta aqui, Carita, qual a importância você falou do ultrassom? Primeiro você já falou, né? A importância do primeiro, do segundo aí, que é de translucência nucal e Doppler. Poli, eu vou começar pelo Doppler. É muito difícil falar sobre ultrassom obstétrico com translucência nucal e Doppler. Eu vou tentar ser falar facinho, mas você me ajuda. É assim. Tá, então, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, ele vai avaliar a translucência nucal. Isso acontece entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, que é quando o embrião ele tem por volta de 4,2 centímetros até 8,4 centímetros. Vai existir essa membraninha. Essa membrana não existe um valor fixo. Você tem que pegar o valor, jogar numa escala, analisar com a idade gestacional e aí você vai avaliar se ela está normal ou alterada e o quanto ela é alterada. Por quê? Uma membrana alterada, você tem que pensar em 4 coisas: cromossomopatia, síndromes, cardiopatia, infecções, 5, gente. E idiopático. Idiopático é o que não tem causa. Não tem alteração. Mas quando a translucência nucal é acima do P90, você tem que pensar fortemente que é uma síndrome genética. Então, isso vai interferir em como você vai abordar esse pré-natal. Antes, a gente só falava da translucência nucal, fica conhecido como o exame da nuquinha do bebê, mas a gente sabe que tem os outros marcadores, né? Ducto venoso, osso nasal. Isso, ducto venoso, osso nasal, regurgitação da tricúspide, a translucência. Só. Os 4? Os 4. Tá certo. E aí, a dificuldade que eu tenho de explicar no consultório é o que são marcadores. Então, eu brinco que é assim. Olha, marcador é assim. Tem cheiro de cachorro, cara de cachorro, pelo de cachorro. Você não vai falar que é um gato. Então, se a translucência está aumentada, se eu não tenho osso nasal, se eu tenho alteração nos outros marcadores, eu tenho que
oferecer para essa gestante, explicar, informar para essa gestante, olha, o seu bebê fortemente pode ter uma alteração cromossômica, síndrome, cardiopata, e daqui para frente o que nós vamos fazer vai depender do que você vai me falar. Tem pacientes que não querem investigar, mas tem pacientes que sim. E aí a gente entra na medicina invasiva, que é a biópsia do vilo, cordocentese, aminocentese, para fazer cariótipo, né? Exatamente. Voltando aqui um pouquinho. Então, esses marcadores, eles são importantes para rastrear embriões saudáveis e embriões que não estão saudáveis. Mas ter marcador alterado, pode ser que você tenha um bebê normal. E o contrário também, né? Ter marcador normal não quer dizer que o seu neném vai ser... Sim. Não vai ter nenhuma patologia. Porque na medicina nunca é 0 nem é 100%. Sempre existe margem de erro. Exato. E agora, o que eu acho maravilhoso, o Doppler. Doppler é um exame que você mede o fluxo de sangue dentro da artéria. E quando você tem o índice de pulsatilidade alterado, que aí a gente volta na mesma coisa que a translucência. Não é um valor fixo, você pega o valor, joga na escala, vê a idade gestacional, e aí você tem a escala dos percentis. Então, você avalia o risco que aquela mulher tem de ter pré-eclâmpsia até 37 semanas. Não quer dizer que a mulher que tem o IP alterado vai ter pré-eclâmpsia. Quer dizer que dentro daquele grupo de mulheres com índice de pulsatilidade alterado, a maior parte tiveram pré-eclâmpsia até 37 semanas. E aí que é a parte da medicina que é linda. Você consegue melhorar a performance do pré-natal com 2 medicamentos básicos, baratinho. AS e cálcio. Então, isso é maravilhoso, é você poder... a mulher com pré-eclâmpsia, ela acaba que ela terminou a gestação, um bebê prematuro, às vezes pode ser um bebê baixo peso. Quando você junta essas duas patologias, você piora muito o prognóstico do feto, do bebê, né? Então, olha como que é bonito. Você pega um exame e você... faz a prevenção, manuseia, né? E você faz a prevenção de uma doença que é a doença que mais mata no mundo. A gente tenta fazer a prevenção, né? Que não necessariamente a gente vai prevenir, né? Mas a gente tenta fazer a prevenção. Mas você melhora a performance do pré-natal. Não tenha dúvidas. Pode. Agora comenta para mim sobre o morfo de segundo. O morfológico de segundo trimestre é aquele, eu sempre explico o seguinte, que a paciente acha que vai fazer o morfológico de segundo trimestre, ela vai ver o neném desenhado lá no aparelho. Não é assim. O ultrassom vai ser o mesmo que a gente fez no primeiro trimestre, então vai aparecer em cinza, nas escalas de cinza, tudo certinho. E o ultrassonografista, e geralmente assim, são ultrassonografistas especialistas, né, em medicina fetal, é uma pessoa que é boa mesmo, ele vai avaliar a formação, como que está a formação dos órgãos do neném naquele momento, né. Por que é nessa faixa etária, né, de 22, 24 semanas mais ou menos que a gente faz? Porque é uma época em que tem muito líquido na barriga, então a gente consegue uma interface muito boa para fazer a imagem, né? E aí ele vai avaliar cérebro, né, boca, palato, coração, pulmão, estômago, vai avaliar todo o neném para ver se tem alguma malformação estrutural. Fica bem claro que é estrutural. É claro que algumas, por exemplo, uma cardiopatia me faz pensar em cromossomopatia, mas, num geral, vai avaliar uma malformação estrutural. E o morfológico do segundo trimestre pode não pegar algumas malformações. Entre elas, cardiopatias, que algumas cardiopatias são congênitas, ou seja, o neném já foi formado com essa malformação, mas algumas são adquiridas intraútero, né, por infecções que essa mãe pegou e que vão se manifestar só lá na frente. Então, às vezes, a gente pega uma paciente que o neném nasceu com uma cardiopatia e fala, mas o morfológico estava normal. Sim, o morfológico estava normal, e estava mesmo. Só que no decorrer dessa gestação, ela pegou um parvovírus.
né? E aí fez uma cardiopatia adquirida, né? Nesse feto. Então, o morfológico do segundo trimestre é para avaliar a estrutura, como que esse feto está estruturalmente. Então, falando assim, bem facinho, né? A gente vai olhar se o cérebro está dentro da cabeça, se o cerebelo está dentro da cabeça, porque às vezes o cerebelo está na medula e isso faz a gente pensar no mielo meningocele. Isso. A gente vai olhar se a boca é bem fechadinha, para a gente ver se não tem lábio leporino, né, as fissuras. Olha o palato para ver se não tem fenda. Tórax, coração e pulmão. Se tiver fígado e intestino, a gente tem que pensar na hérnia diafragmática. Então, barriguinha. Tem que ter fígado, estômago, os órgãos todos direitinho. Bexiga. Vai olhar se o estômago está cheio, se a bexiguinha está cheia. Se não tem um sinalzinho no estômago, que às vezes pode ser um sinal de fechamento lá embaixo do intestino, né? Se o bebezinho tem dois mãozinhas, 2 pezinhos. Então, você vê a estrutura bem formadinho. Basicamente, é isso que o morfológico do segundo trimestre vai ver. Essa pontuação sua do ultrassom, do coração, acho que é uma coisa muito importante. E eu acho muito importante a gente fazer ecocardio. Exato. Né? Eu ia entrar Por nisso. quê? Porque quem faz ecocardio é cardiologista. Então, por mais que médicos que fazem medicina fetal, eles estejam acostumados, eles veem, eles têm mão, mas é importante ter aquele toque sutil do cardiologista naquele exame, naquela mulher. E para quem merece? Hoje todo mundo, né, Cátia? Toda gestante. Porque 90% das malformações cardíacas acontecem no pré-natal de risco habitual, né? Então, assim, toda gestante, ela merece um eco fetal. Porque a malformação pode acontecer depois do morfológico. E aí eu acho que para as minhas pacientes é essencial, eu peço para todas. Sim, isso é muito importante. Então, quando a gente está vendo o que a gente está falando? A gente está falando sobre exames importantes, em idades gestacionais importantes, para a gente rastrear possíveis doenças e com o intuito de minimizar o impacto disso, né? Por exemplo, um bebê que é cardiopata, por exemplo, existe uma cardiopatia que é a hipoplasia do ventrículo esquerdo. É uma alteração gravíssima. Esse bebê não pode nascer num centro onde não tem cirurgião cardíaco. Ele tem que nascer, às vezes ele precisa ser operado imediato, às vezes tem que esperar ele pegar um pezinho, porque é complexo. Às vezes os bebês com patologia geralmente chegam prematuros e às vezes chegam baixo peso. Então, você tem que ter esse feeling e tem que ter essa ajuda, porque aí sim os exames complementares são importantes para você melhorar o pós-parto desse feto, melhorar o pós-parto dessa mulher. Então, em linhas gerais, a função dos exames são essas. Não, nós falamos sobre exames, doenças, mas principalmente obstetra trabalha com a mão na barriga da paciente. Ponto. A clínica sempre vai ser soberana, né? Não dá para falar que esse bebê tem isso. Gente, se eu estou vendo aquela gestante, se eu examino, vejo, faço segmento, a gente tem esse feeling de contestar um exame, de fazer outra coisa, né? Eu acho que o que você quer dizer assim, não é que o exame seja desnecessário, mas ele tem que ter indicação. Perfeito. Né? Ele tem Perfeito, que ter é isso, Poli. Assim, então não é desnecessário, tem que ter indicação para a gente fazer um exame, né? Pedir um exame, é isso. Sim, indicação de pedir o exame e indicar onde se vai fazer esse exame, para tentar ser o melhor possível, para a gente não ter dificuldade em interpretar esse laudo. Exatamente. Né? Então, pessoal, é isso. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.